Três dos primeiros milagres que Jesus realizou e que deixou esse ministério dele tão conhecido pelos milagres que ele fez, pelas obras que ele tem feito. O primeiro milagre que Jesus faz, os irmãos conhecem, ele transforma a água em vinho. Este é o primeiro milagre do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é convidado para um casamento. A Bíblia vai relatar que a mãe de Jesus está em um casamento. Também é convidado Jesus e os seus discípulos para essa grande festa. Essa grande festa ela estava acontecendo há cerca de 3 dias. 3 dias em grande festa, porque a gente sabe que casamento é comilança. A gente sabe que casamento é coisa boa, ainda mais casamento de crente. Onde tem festa, Jesus ele está no meio também. Jesus ele é convidado, mas ele não é convidado sozinho. Vem ele e também os seus discípulos para aquela festa ali. E no terceiro dia daquele casamento, os irmãos começam a servir o vinho, servem no primeiro, no segundo, no terceiro dia o vinho acaba. E aí, as pessoas que estão ali naquela festa se lembram de Jesus, certamente a sua mãe, Maria. Se lembra de Jesus e se dirige a palavra a ele: Jesus, acabou o vinho da festa. E Jesus fala que não é chegado ainda a tua hora, mas Jesus ele não deixa a tua festa acabar. E o milagre só aconteceu ali para aquela festa continuar, para aquele casamento continuar. Não foi porque Jesus transformou a água em vinho. A festa ela só continuou porque as pessoas daquela festa decidiram convidar Jesus para estar ali dentro. Deixa eu te dizer uma coisa: para a tua festa continuar, você tem que colocar Jesus nela também. Você tem que convidar Jesus para a tua vida. Você tem que convidar Jesus para as tuas escolhas. Você tem que convidar Ele para a atitude que você tomará. Porque Ele estando na festa, a festa irá continuar. É certeza que a festa continuou não porque Ele transformou a água em vinho, mas porque no princípio Ele foi convidado. Quer ser abençoado? Quer que a tua festa continue? Convide Jesus para estar dentro dela também. Esse é o primeiro milagre relatado no ministério de Jesus. E o torna cada vez mais conhecido. O segundo milagre que Jesus realiza é a cura do filho de um oficial. Aquele oficial está dentro de casa e o teu filho está adoecido, certamente numa cama. Se encontra em um cenário de luta, em um cenário de derrota, sem mais solução. Mas aquele oficial, ele ouve dizer que Jesus está passando em um determinado lugar. Aquele oficial, ele toma uma atitude e ele se direciona até Jesus Cristo. Ele se direciona, não importa a distância que ele percorreu, ele tomou atitude e foi até Jesus Cristo. A gente pode acreditar que a distância aqui era muito grande. A gente vai ver que mais para frente aqui, depois que Jesus realiza o milagre da cura do filho dele, ele passa a caminhar de volta para casa. E ele se lembra da hora exata que Jesus realizou o milagre, que foi às 7 horas do Glória dia a Deus. anterior. Então a distância que ele percorreu da casa dele até onde Jesus estava era grande. Mas não importava, porque ele deixou o filho doente dentro de casa, em um cenário de luto. Mas a gente sabe que o nosso Jesus ele é especialista em fazer o impossível. Ele está aqui nessa noite. Ele é especialista em curar. Ele não precisa estar no ambiente. Talvez o cenário dentro da tua casa seja de luto, seja de tristeza, seja de enfermidade, seja de prova. Mas você veio aqui nesta noite e você vai levar a palavra de vida também em nome
ele. Vai falar, pai, porque eu confio. Mas não é só ouvir, a gente precisa acreditar no que Deus fala. Aquele oficial, ele precisou crer na palavra de vida que foi direcionada para a vida dele, certamente do filho que estava em casa enfermo. Aquele oficial, ele acredita no que Jesus disse, ele não questiona, ele crê e ele volta para a sua casa. É maravilhoso o que Jesus faz, pois ele não precisa estar no ambiente para realizar o milagre. Aquele oficial, ele vai para casa. A gente sabe que quando a gente acredita em algo, crente ele é terrível. Desculpe a palavra, crente ele é terrível. Porque quando a gente coloca coisa na cabeça, a gente vai até o fim. Porém, aquela palavra tinha vindo do Rabi, do mestre. Jesus tinha dito que o filho daquele oficial ia viver. Então, o oficial chega na tua casa. E ele não chega dentro de casa, mas os teus servos correm até ele e falam: o teu filho vive. Glória a Deus. É interessante que ele se espanta. Ele vai perguntar a hora, mas que hora que o meu filho levantou daquela cama? Que hora que o meu filho voltou à vida novamente? E as pessoas que foram até ele falou às 7 horas, e ele se lembrou que foi o mesmo horário que Jesus tinha direcionado a palavra de vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor foi glorificado. Aquele oficial, a gente pode entender que talvez ele não conhecia Jesus, talvez ele não tenha visto muitos milagres. Talvez na tua vida você só precisa acreditar, você não precisa ver muita coisa não. Jesus não precisa mostrar e provar nada para você. Você só precisa acreditar. E Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer que você vai sair daqui debaixo de uma palavra de vida. Você vai entrar no ambiente que era de luto. Porém, Jesus disse: vai que a vida lá, vai que o teu filho vive. E ele foi curado para a glória de Deus. Esse é o milagre do ministério de Jesus. O terceiro milagre que eu vou citar aqui, que Jesus realizou, é o paralítico que estava no tanque. Jesus estava em caminho agora de Jerusalém, e há um tanque que ali ficava uma multidão ao redor daquele tanque, e toda vez que ali descia o anjo movimentava as águas, e a pessoa que se lançava dentro do tanque, após o movimento das águas, recebia a cura. Aquele paralítico, a Bíblia vai contar, vai nos relatar, que ele estava há cerca de 38 anos ali naquele lugar. Ele estava esperando. Ele estava esperando. Quanto tempo você está esperando esse vosso Deus? Ele estava há 38 anos ali, naquela cama. Porém, Jesus não está limitado ao tempo. Nosso Deus, ele é temporal. Ele não está limitado ao passado, nem ao presente. O futuro ele já sabe também. Jesus chega ali naquele lugar. A gente pode entender que ele pede licença ali para a multidão. E ele chega até aquele homem, pois ele entende muito bem da situação que aquele homem está vivendo e há quanto tempo ele está naquele local. Há 38 anos. Jesus pergunta: o que tu queres? Interessante que Jesus ele conhece as nossas dores, Jesus ele conhece as nossas necessidades, assim como ele conhecia também o que aquele paralítico precisava no tanque e o motivo dele estar ali. Mas é interessante que ele vai perguntar para você a si mesmo: o que você precisa? Aleluia! Glória a Deus! Jesus sabe o que você precisa, porém ele vai perguntar. Ele me enviou aqui para te perguntar o que você precisa. Talvez não seja hoje, mas Jesus não está limitado ao tempo. Agora você está disposto a esperar o tempo de Deus para a sua vida? A partir daquele momento que o paralítico diz para Jesus: eu quero ser são. Glórias.
Jesus ele é poderoso para dizer: toma a tua cama e anda. Jesus não precisa repetir, ele não precisa gritar, ele não precisa falar alto. Jesus fala: toma a tua cama e anda. Aquele homem foi curado, 38 anos. Ele não dependeu de movimento de anjo. Mas quando Jesus chega, quando Jesus está no ambiente, não precisa de movimento nenhum. A palavra de Jesus é vida para a igreja. A palavra de Jesus é vida para cativos. A palavra de Jesus é vida para a tua enfermidade. A palavra de Jesus ela é resposta para você nessa noite. A palavra de Jesus ela é cura. Ela está sendo liberada para o teu coração. Agora você precisa acreditar. Então o ministério de Jesus ele passa a ser conhecido. O povo se admira pelo poder, pela ousadia em que ele realiza esses milagres. E o ministério dele passa a ser muito conhecido, um ministério famoso. Agora a gente vai adentrar em um dos maiores milagres que Jesus realizou. A primeira multiplicação de pães e peixes. É interessante que o cenário é de luto, porque Jesus acaba de receber a notícia do seu primo, João Batista, ele tinha sido morto. Então Jesus, ele sendo 100% homem também, a gente pode acreditar que ele estava triste. Quem não fica triste quando a gente recebe a notícia que um ente conhecido, um parentesco nosso, passou dessa vida? Jesus ele estava no cenário de luto, mas também ele se adentra em um cenário de vida. Glória a Deus. Pois chega até ele e os seus apóstolos, os seus discípulos, dizendo: Jesus, a gente está fazendo o que o Senhor nos ordenou, a gente está realizando milagres, a gente está curando. Lá em Marcos 6,30 vai falar: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto quanto tinham feito como o que tinham ensinado também. A gente pode conjecturar que Filipe chegou até o mestre, Filipe vai correndo até Jesus e ele fala: Jesus, eu consegui curar em teu nome, eu consegui expulsar demônio em teu nome, Jesus. Eu consegui alimentar a multidão, eu consegui ensinar o povo, olha que maravilha, Jesus. Aí Jesus, ouvindo isso, o que ele vai dizer? Muito bem, agora a gente vai precisar descansar. Vocês fizeram tudo isso, glória a Deus, agora a gente precisa descansar. Olha o que vai falar em Marcos 6,31. Jesus ele diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Jesus ele está cansado, porque Jesus ele foi homem também, porque as multidões não deixavam Jesus descansar. A multidão estava a todo momento atrás de um milagre, buscando cura, buscando algo de Jesus que seja talvez um ensinamento. Jesus estava sempre rodeado de pessoas, é por isso que o ministério dele fica muito conhecido. E daí chega Filipe, chega os seus discípulos e fala: a gente realizou tudo, mas Jesus fala: amém. Agora é hora da gente descansar, porque as pessoas vêm e vão e a gente não consegue se assentar para comer. Aqui os versículos vão discorrer. E eles não tinham tempo nem para comer. Jesus vai relatar aqui um pouco mais abaixo, porque havia muitos que iam e que vinham e não tinham tempo para comer. Comer é necessidade. Seus discípulos faziam a obra também com Jesus. Eles estavam cansados ali também. E andar com Jesus, muitas das vezes, a gente vai deixar nossa necessidade de lado. Andar com Jesus, muitas das vezes, a gente não vai ter tempo para fazer aquilo que a gente queria.
Andar com Jesus, muitas das vezes, a gente não vai ter tempo para fazer aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente arquitetou. Andar com Jesus, muitas das vezes, vai ser renunciar, isso é forte, mas eu vou falar muitas das vezes, até a faculdade, que esteja no teu sonho. Porque quando você passa a andar com Jesus, Ele tem uma nova história para você. Quando você passa a andar com Jesus, você também tem que entender que quando Ele te chama, Ele também se responsabiliza pela provisão. Eles não tinham tempo nem para comer ali. Jesus fala: se assenta que a gente precisa comer. E a Bíblia vai relatar aqui que agora eles pegam um barco e eles passam adiante dali. Entra Jesus e os seus discípulos, a fim de ir para um lugar deserto para poder se alimentar. Grava isso aqui. Eles queriam se alimentar. Jesus entra no barco com os seus discípulos e eles partem para um lugar deserto. O pensamento deles era: a gente agora vai ter tempo para pelo menos se alimentar, porque a gente está fazendo muitas coisas. Mas a gente entende aqui que o Evangelho é renúncia. A palavra de Deus, ela nos ensina a renunciar às nossas vontades também. Jesus e os seus discípulos queriam se alimentar, mas eles não iam se alimentar no momento. Eles iriam alimentar sim, não eles, mas a multidão, o povo. Quantas das vezes a gente vai precisar cantar, precisando ouvir algo da parte de Deus? Quantas das vezes a gente vai precisar orar por alguém, precisando receber uma oração? Quantas das vezes a gente vai precisar pregar, esperando algo da parte do Senhor? Mas não se preocupe, se você está com Jesus, a presença dele é suficiente para saciar. Os discípulos não precisavam de nada, só da presença do Mestre. Oh, aleluia, Jesus. Então Jesus ali, ele parte para a outra banda. Jesus agora ele vai atravessar o mar de Tiberíades. Ele chega na cidade de Tábida. Ali a Bíblia vai nos relatar que a multidão, ouvindo os milagres que Jesus tinha feito, vai correr na frente dele, vai atravessar o mar e chegar primeiro que Jesus. Olha aí, a multidão vai chegar primeiro que o Mestre. Eu não sei como a multidão ficou sabendo, só sei que eles chegaram lá primeiro que Jesus. Jesus vai se surpreender, porque eles estavam querendo ir para um lugar deserto para ficar com seus discípulos, mas chegando lá no deserto, ele vai ter que se sentar novamente para ensinar, para dar ensinamento, para dar doutrina para a multidão. Ele não vai viver a vontade dele, ele vai fazer a vontade do Pai, que também é dele. E a multidão aqui se dirige até Jesus, e a Bíblia vai falar que Jesus, ele teve compaixão daquele povo. Jesus poderia fazer assim: não, eu não vou ouvir ninguém não, eu vou sentar aqui com os meus discípulos e vou se alimentar porque eu estou com fome. Chega disso, eu não quero mais nada não. Mas Jesus, ele entende o propósito do porquê que ele desceu. É importante a gente entender muitas das vezes o lugar, o ambiente que Jesus coloca a gente, para a gente não murmurar e questionar Deus por que não está acontecendo o que eu quero, porque eu não estou vivendo aquilo que eu planejei, aquilo que eu arquitetei, porque os planos do Senhor para a sua vida são melhores. Você só precisa entender da parte do Senhor. A multidão chega ali aonde Jesus está, e Jesus ele ensinava, mas vai chegar ali os seus discípulos. No meio do ensinamento, eles vão parar o ensinamento de Jesus. A gente pode imaginar que Filipe novamente, olha o Filipe de novo. Filipe novamente vai chegar até Jesus e vai falar: Jesus, já é tarde. Você já ensinou demais, a pregação está muito boa, está tudo muito bom o ensinamento, a doutrina aqui, mas a gente precisa despedir esse povo.
a Bíblia vai relatar que eram mais de 5.000 homens. Se a gente for fazer uma matemática simples aqui, 5.000 homens sem contar mulheres e crianças, a gente pode jogar para mais de 15.000 pessoas que estavam ali. Os discípulos chegam até Jesus e vai falar: Jesus, já é tarde, a gente precisa despedir a multidão, porque possa ser que a mercearia vai fechar. Já é tarde da noite, despede a multidão, porque a gente não tem nada para dar para eles ali. Aí Jesus vai olhar para Filipe. Vai olhar para Filipe e dizer: Filipe, não foi você que disse que estava realizando a obra? Não foi você que estava dando ensinamento, expulsando demônios? Cadê? Agora alimenta a multidão aí, Filipe. Jesus exorta o seu discípulo: ué, mas você não estava ensinando, não estava uma bênção? Alimenta as 5.000 homens que estão aí, as 15.000 pessoas. Mas Filipe reconhece que ele precisa de Jesus, ele vai se dirigir à palavra: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Porém, eu gosto de André. Porque André, neste cenário, enquanto Jesus está lá conversando com Filipe, André, ele traz o menino. A Bíblia não fala, não dá ênfase para o nome deste menino, quem é ele, porém esse menino vai ter 5 pães e 2 peixes. André, no meio desta situação, ele vai trazer o menino até Jesus. Enquanto Filipe não tem nada, André ele toma uma atitude. A gente pode imaginar que André foi em um lugar alto e começou a olhar para o cesto daquele povo, porque era comum que as pessoas que iam a deserto, iam passear por aí, levavam cesto para levar alimento consigo. Porém a multidão ali, ela estava sem nada. Porém André ele encontrou um menino. Esse menino ele não tem nome, mas ele tinha. Esse menino, a Bíblia não dá ênfase para a gente entender quem era. Não importa quem ele é, mas ele tinha ali. E ele traz esse menino até Jesus. E o que Jesus falou comigo? Não importa se você não está sendo apresentado. O que importa é que você tem para dar. Não importa a forma que você entrou aqui nesta noite, da noite da bênção. Não importa quem você é. Não importa o seu status. Não importa o seu salário, não importa a sua vida financeira, não importa se você está doente, não importa se você está desempregado, o que você trouxe para a presença de Jesus. Qual é a sua oferta para Ele nesta noite? Traga ao altar, traga para Jesus, que só Ele tem o poder de multiplicar, só Ele tem o poder de fazer um milagre. Só Ele pode fazer aquilo que Felipe e os discípulos não podem, não tinham também. O que você tem para oferecer a Jesus nesta noite? Qual é a sua adoração? O que você trouxe? A Bíblia vai falar que Jesus ele recebe aquele cesto. Jesus ele recebe aquele cesto e a primeira coisa que ele vai fazer é um ensinamento para as nossas vidas aqui. Ele vai nos ensinar 3 coisas para a gente ser abençoado e ser próspero também. Assim que ele recebe aquele cesto com 5 pães e 2 peixes, a primeira coisa que ele vai fazer, eu quero que você me ajude a pregar. Ele começa dando graças. Glória a Deus, aleluia. Primeira multiplicação na sua vida, comece a agradecer pelo que você tem hoje. É, Pai, aleluias. Quer comprar uma moto, comece agradecendo pela bicicleta que você tem. Tem um carro, agradeça pela moto que você tem. Se você quer receber algo da parte do Senhor, começa primeiro a ser grato. Jesus, quando recebeu aquele cesto, era pouco. Ele podia fazer isso e agradecer? Podia. Mas Jesus
está com o Pai está nele, ele começou reconhecendo que ele é homem também. Ele nos ensina, agradeça. Jesus deu graça ao Pai. Depois que Jesus deu graça ao Pai, ele vai começar ali agora a distribuir. Jesus, ele recebe esse cesto, ele começa agradecendo. Jesus, ele começa a repartir o que ele tem. Glória a Deus, aleluia. Antes dele repartir, ele pede para os seus discípulos, pedir para a multidão se assentar na relva. A Bíblia fala que os discípulos pedem para a multidão se assentar na erva verde. O que a gente entende de relva? Relva é grama, conforto, descanso. O cenário ali é de fome. Mas assim Jesus está dizendo. Glória. É Jesus. Descanse, o cenário é difícil. Descanse. A permissão é dele. Quem vai fazer é ele. Então descanse. Descanse, se assente na relva. Na grama, Jesus pede para os seus discípulos separar ali aquela multidão repartida em grupos, e ele começa a repartir. Percebe que o milagre aqui ele não acontece quando Jesus dá graça ao Pai. O que eu aprendo aqui? O milagre só acontece quando Jesus começa a repartir. É Jesus. Você está orando há quanto tempo para isso acontecer? Há quanto tempo você está pedindo para Deus acerca disso que está no teu coração? Mas Jesus fala, você também precisa tomar uma atitude. Jesus, ele dá graça ao Pai. Ele dá graça, ele manda descansar, se assenta na relva. E agora tome uma atitude. E que Jesus indaga a gente a entender. Entrega nas minhas mãos. Descansa. E você verá o milagre. Dá graças ao Pai. Entrega na mão de Deus primeiro. Se assenta na relva. Jesus está falando, você precisa descansar também. Porque você vai ver o milagre, mas você precisa descansar confiando na provisão de Deus. Deus está querendo dizer, você vai ser grato primeiro, você vai aprender a descansar e você vai ver o milagre na tua vida. Você vai ser grato a Deus no cenário de descanso, de confiança. Você vai receber a provisão na tua saúde, você vai receber a provisão no teu ministério, você vai receber a provisão na tua vida espiritual, você vai receber a provisão de Deus nesta noite. Mas é preciso descansar. Após isso, Jesus ele vai entrar no barco. Aqui já é outro cenário. Jesus entra no barco, agora é a segunda multiplicação. Jesus já está há 3 dias pregando. Há 3 dias. Agora não são mais 5.000 homens, agora são 4.000 homens que estavam ali. E é interessante que agora não é a multidão que vai trabalhar a pregação de Jesus. O interessante agora é que Jesus vai chegar até os seus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele chega até os seus discípulos e pergunta, quantos pães vocês têm? Você lembra da última multiplicação? Sobraram 12 cestos cheios. E para onde foram esses 12 cestos? Nos 12 discípulos. E agora na segunda multiplicação, Jesus vai chegar até eles e falar quanto sobrou. É interessante que agora ele vai perguntar e ele vai precisar dos de dentro. Jesus não vai precisar mais dos de fora. Eles já entregaram, eles já abasteceram os de dentro. Ele vai entregar
Agora para os de dentro, na segunda multiplicação, ele pergunta: e aí, quanto sobrou da última multiplicação? E agora eles se dirigem à palavra de Jesus e diz: Jesus, agora restam 7 pães. Muito bem, eles administraram muito bem. Antes, 5.000 homens tinha 5 pães. Agora 4.000 homens têm 7 pães e alguns peixes. A Bíblia vai relatar que sobraram. Jesus ele não está alimentado a quantidade. Jesus mesmo sem ter nada, ele é suficiente para fazer. Jesus queria que os seus discípulos entendessem, mas ele vai perguntar agora: tem 7 pães? Maravilha. O que aconteceu? Jesus reparte novamente para a multidão e ele vai alimentar os 4. Glória a Deus, aleluia. Estão ali novamente. Escute que eu vou chegar lá onde eu quero. Jesus ele vai alimentar novamente a multidão. Agora são 4.000 homens. Sobraram 12 cestos cheios. Desses 12 passaram alguns meses. Seus discípulos têm 7 pães ali. Eles estão felizes porque agora eles têm para oferecer para Jesus. Aí eles pensaram: Jesus já fez muito mais com menos, agora a gente tem mais, Jesus vai fazer coisa boa. E é verdade. Eles estão conhecendo ali Jesus. Jesus, ele vai saciar a multidão novamente. Os seus discípulos entenderam. Jesus, ele vai alimentar a multidão novamente. Porque é isso que Jesus faz. Mas agora Jesus não vai precisar mais de fora. Jesus agora ele vai perguntar para dentro: e aí, o que vocês têm para oferecer? É muito triste a gente ver muitas das vezes obreiros sem ter para oferecer. É muito difícil a gente ser chamado para algo e muitas das vezes não ter para dar à multidão. Mas é incrível porque Jesus ele é suficiente para abastecer. Jesus está te abastecendo nesta noite. Eu não sei o que você precisa, mas Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe que você precisa das coisas do céu. Pode ser aquilo que você almeja. Se estiver na direção, se estiver debaixo da vontade de Jesus, você pode ter certeza que Ele vai te abastecer. Ele te trouxe aqui a noite da bênção para te abastecer, porque você vai sair daqui cheio hoje e você vai ter para dar a multidão lá fora. Você não vai estar vazio, porque Jesus ele te trouxe aqui, Ele vai te encher. Você vai ser questionado, mas olha aí, agora os discípulos que têm para dar a multidão, eles oferecem ali os pães e Jesus faz a obra novamente. Jesus ele alimenta aqueles 4.000 homens novamente. E agora sobram 7 cestos ali. Aí você me pergunta: mas na primeira multiplicação tinha menos pão e sobrou mais cestos. Mas a tradução aqui do grego para a quantidade de cestos, se referindo aos 12, eram 12 cestos pequenos que cabiam ali para cada discípulo carregar. Agora na segunda multiplicação, a tradução de cesto vai ser 7 cestos cheios ou grandes. Glória também. a Deus. Aí você me pergunta: mas na primeira multiplicação 12 cestos, na segunda 7, é porque a segunda multiplicação você vai receber ainda mais. E olha que interessante, eram 12 discípulos, agora são 7 cestos cheios. Você vai receber algo da parte do Senhor que você não vai conseguir carregar sozinho. Tinham 2 discípulos também que andavam junto com os 12. Então a gente fazendo uma conta, 7 com 7, 14. Tinha 12 discípulos, mais 2, 14. Agora eles vão precisar de ajuda para carregar a bênção do Senhor. Eu não sei o que Deus tem preparado para você nesta noite.
ali novamente. O tempo se passa, coisas acontecem e Jesus ele está novamente no barco, agora com seus discípulos. Lembra que da primeira multiplicação, seus discípulos guardaram, administraram ali os pães, sobraram 7 para a segunda multiplicação. Agora Jesus está no barco novamente com os seus discípulos. E aí? Será que eles administraram os 7 cestos grandes bem? Aí a gente vai ler aqui o texto que a gente leu. Marcos 8,14. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo, senão um pão. Era 12 discípulos, tinham um pão só. A gente pode entender aqui que um olhou para a face do outro. A gente entende que eles estavam novamente com fome, porque só procura provar pão para comer quem está com fome. E daí eles vão olhar, tem um pãozinho no barco só, 12 discípulos cabra macho. E eles começam a entrar numa situação difícil, porque agora é um pão para todo mundo se alimentar. E eles começam, mas cadê Felipe? Sobraram 7 cestos cheios, cadê os 7 cestos? Os discípulos não esqueceram lá? Mas isso é permissão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo precisava ensinar os seus discípulos que não dependia da quantidade. Não depende do que você tem. Você tem ou não, Jesus vai fazer da mesma forma. É o que você tem. Mas se você não tiver, fique tranquilo, porque a obra de Jesus Cristo ela não depende do ser humano. A obra de Jesus Cristo ela vai adiante, porque Ele é poderoso para levantar você tendo ou não para oferecer. Aí um vai olhar para a cara do outro, vão ficar frustrados. Eles procuram pão e não tem nada. Porém Jesus vai dizer no versículo 17: não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus alimentou 5.000 homens. Jesus alimentou 4.000 homens. Poucos pães. Agora eles estão no barco. Um pão. 13 pessoas. Não compreendestes ainda? Olha o que Jesus diz aos discípulos: não compreendestes ainda que não é a quantidade, é a minha presença. Porque quando eu estou na situação, quando eu estou no lugar, não importa se tem